Graça e paz. Todos nós conhecemos pessoas orgulhosas. Todos nós sabemos o que é o orgulho. Talvez essa seja uma das marcas de caráter mais evidentes. Uma das marcas que nós conseguimos notar mais facilmente quando nós nos deparamos com alguém que seja orgulhoso. Aquela vontade de estar constantemente em evidência. Aquela pessoa que fala o tempo inteiro a respeito de si mesma e sempre exaltando as suas qualidades, exaltando as suas virtudes, as suas distinções. Como é desagradável estar numa roda com alguém orgulhoso. Aquela pessoa que parece que é perita em todos os tipos de assunto. Ela sempre tem uma opinião muito profunda a respeito de qualquer assunto. E parece que, enquanto outras pessoas tentam opinar naquela roda de conversa, ela tem a última palavra. E ela discorda, e ela faz questão de marcar o seu ponto. Uma pessoa com o ego inflado, uma pessoa orgulhosa. Nós sabemos notar o orgulho, nós notamos rapidamente, nós notamos de longe o orgulho. Nós sabemos as marcas, as características do orgulho. Mas nessa noite eu quero pensar profundamente com vocês, meus irmãos, a respeito do que é o orgulho na sua essência. O que é o orgulho na sua definição mais precisa. O orgulho, ele é uma manifestação de um profundo amor por si mesmo. É um amor tão elevado por si mesmo que não consegue imaginar-se na segunda posição, no segundo lugar. É aquela pessoa que se ama tanto, que se valoriza tanto e que é tão grande aos seus próprios olhos que ela sempre precisa estar no primeiro lugar, na primeira colocação. Este é o lugar dela. É a pessoa que verdadeiramente acredita nisso. Isso é o orgulho. Eu me lembro de um tempo atrás, conversando com um rapaz, e ele me dizia a respeito da sua luta. E esse rapaz, no seu ambiente de trabalho, ele, um cristão, levando a sério o seu trabalho, buscando fazer o seu trabalho com excelência, ele um dia recebe uma ótima notícia. Ele é convidado para ir ao RH da sua empresa, e ali no RH, ele é elogiado, e é dito para ele: olha, nós temos visto o seu trabalho, nós temos visto o seu esforço, nós temos notado a sua performance, e nós queremos valorizar o seu trabalho, nós queremos te dar uma composição salarial, um aumento salarial, como uma premiação, pelo que nós estamos observando na sua produtividade, na sua seriedade com o trabalho. Você tem vestido a camisa da empresa, isso é nítido. E aquele rapaz voltou alegre para sua casa, para sua família, e aquela noite foi uma noite de festa. Pediram uma pizza, comemoraram em família, oraram ao Senhor, se alegraram diante de Deus, reconheceram que essa bênção vem das mãos de Deus. E ele foi dormir feliz. E no outro dia, ele acordou disposto para o seu trabalho. Até que, ao chegar no seu trabalho, ele descobriu que o seu colega de trabalho, que executava a mesma função que ele, tinha sido promovido. E agora, aquele seu colega do seu setor, que era igual para igual com ele, seria o seu chefe. Ele teria que começar a responder ao seu colega.
E aquele rapaz veio falar comigo, não com um sentimento de autojustiça. Ele falava: pastor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não deveria estar me sentindo assim, mas eu me senti humilhado. Inclusive ele me dizia: pastor, o salário do meu colega nem é tanto maior do que o meu, foi pouca coisa. Mas o fato dele estar agora numa posição mais elevada do que a minha, e eu tenho todos os motivos para dizer que era eu quem deveria estar naquela posição, mas eu me sinto culpado. Toda a minha alegria, toda a minha gratidão ao Senhor, ela se secou. Eu sabia que não devia, eu sei que não devia ser assim, mas pastor, eu não consigo. Isso é orgulho. Um profundo amor por si mesmo. Um conceito muito elevado de si mesmo. A ponto de que eu não consigo me ver na segunda posição. Eu não posso estar em segundo lugar. Eu mereço sempre o primeiro lugar. E daí o orgulho, ele tem todos os tipos de frutos negativos, perversos, desastrosos, o descontentamento, a inveja, as rivalidades, as ambições meramente egoístas, mundanas. Mas, meus irmãos, meus amigos, quem aqui pode dizer nessa noite: eu estou livre do orgulho? Certamente ninguém. Certamente esse é um mal profundo que habita na nossa carne. E o que nós queremos ver nessa noite é o antídoto do orgulho no Evangelho, na Palavra de Deus. Porque embora faça parte da nossa natureza caída, o Senhor Deus, Ele não tem por desculpável o orgulho, pelo contrário. O testemunho da Palavra de Deus é que o Senhor Deus, Ele odeia o orgulho. Ele rejeita o orgulhoso, Ele rejeita o soberbo. O soberbo, o orgulhoso, não tem relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o orgulhoso é aquele que o Senhor Deus vê de longe. Vê de longe. E nós precisamos, pelo poder da Palavra de Deus, crescer em humildade. Nós veremos nessa noite como que o Evangelho produz humildade em nós. É como que um progresso para a humildade. Com a ironia desse termo, porque progresso significa crescer. Mas a humildade é justamente o contrário. A humildade significa diminuir. Significa se esvaziar, significa que eu vou sair de cena, eu vou sair de evidência, para que outro possa entrar em cena, para que outro possa estar em evidência, para que outro possa estar em primeiro lugar, e eu me alegrar com isso, eu me alegrar em diminuir, para que eu não seja o centro, para que eu não esteja em evidência, mas para que o outro esteja. E assim o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos faz progredir. E progredir significa diminuir. Significa esvaziar-se cada vez mais, tornando-nos cada vez mais humildes. Verdadeiramente humildes. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 47, pensando a respeito deste progresso. Progresso para a humildade. Lucas 20, versículo 41, até o versículo 47. Progresso, nos trazendo a ideia de etapas.
nos trazendo a ideia de um caminho, etapas subsequentes, que nós precisamos percorrer para que nós cresçamos em humildade. Lucas 20, do versículo 41 até o versículo 47. Acompanhe, por favor. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser o seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber as saudações nas praças e ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com o maior rigor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, reconhecendo que estamos diante da Tua presença, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor assim nos prometeu, porque nós somos o Teu povo que se chama pelo Teu nome. E se não for, ó Deus, a Tua presença, esse momento seria vazio, seria em vão. Mas nós sabemos que estamos debaixo, Pai, da Tua presença, debaixo da Tua fidelidade. E o nosso clamor, então, é que o Senhor abra o nosso coração para a Tua verdade, para a Tua palavra, para que possamos verdadeiramente, ó Deus, contemplar a face do Teu Filho. E assim, ó Pai, o Senhor nos humilhe, que pelo poder da Tua palavra sejamos humilhados diante da Tua presença, porque o Senhor odeia os orgulhosos. Ó Deus, produz em nós o caráter de Cristo, que é manso e humilde de coração. Ó Pai, realiza a Tua obra em nosso meio, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Progresso para a humildade. Como que o Evangelho produz humildade em nossos corações? Nós que somos tão apegados a nós mesmos, nós que somos tão orgulhosos, nós que temos uma estima tão elevada a respeito de nós mesmos, aos nossos próprios olhos. Como quebrar isso? Como desenvolver humildade em corações tão orgulhosos, tão soberbos quanto o meu e o seu? O Evangelho nos conduz nesse progresso. E a primeira etapa é justamente o próprio Evangelho. É quando o Evangelho entra em nosso coração. Se o Evangelho já entrou no seu coração, você já deu o primeiro passo. O seu coração, de fato, já foi quebrado de um orgulho terrível, de um apego terrível por si mesmo, de uma escravidão terrível em torno de si mesmo. E a partir daí o seu coração verdadeiramente, se você chegou ao Evangelho, ele foi quebrantado, ele foi humilhado diante da presença de Deus. Mas a verdade, meu irmão, você sabe muito bem, eu também sei, é que todos os dias o meu coração se desvia da humildade do Evangelho. E ele pega o caminho da autossuficiência, da soberba, do orgulho, da prepotência, da arrogância. E todos os dias, nós precisamos novamente nos voltar para o Evangelho. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é pregando o Evangelho para esses homens que nós vimos a descrição deles aqui, a ponto do Senhor Jesus dizer: cuidado com esses homens, cuidado com esse orgulho é terrível, esse orgulho pode contaminar vocês, estejam longe desse tipo de influência. E o Senhor Jesus está pregando o seu Evangelho para esses homens. Há algumas semanas atrás, pregando o Evangelho de Lucas, eu fui até o versículo 40, e aqueles que estavam aqui se lembram que eu falei que o Senhor Jesus, ele está neste momento na sua última semana, no seu ministério, antes da sua crucificação. O Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como o Messias,
como o rei de Israel, o descendente de Davi, aquele que era aguardado. O povo faz festa, o povo grita hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, fazendo uma alusão ao rei Davi. E ali o Senhor Jesus entra em Jerusalém, e na sua última semana em Jerusalém, ele adota uma simples rotina. A primeira coisa que ele faz é ir até o templo, purificar o templo. Ele pega um chicote, expulsa todas aquelas pessoas que estavam fazendo mercado, que estavam fazendo negócios no templo. E ele diz: está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E o Senhor Jesus então expulsa todos aqueles mercadores. Ele desfaz todo aquele lucro que existia ali. Logo naquele momento, o Senhor Jesus ganha opositores, inimigos. E aí o Senhor Jesus, então, na sua última semana, o que ele faz? Ele vai para o templo, todos os dias, pregar o Evangelho, ensinar. Ele acorda cedinho, vai para o templo com seus discípulos, com seus apóstolos, passa o dia inteiro ensinando. Quando o sol se põe, ele vai para o Monte das Oliveiras, dorme, para voltar no outro dia e continuar ensinando. Essa é a rotina do Senhor Jesus. Mas os inimigos, você pode ver no capítulo 20 depois, eles constantemente se levantam contra o Senhor Jesus, tentando propor debates, para que o Senhor Jesus pudesse ser pego em alguma palavra e entregue à autoridade dos romanos. E nós vimos então, algumas semanas atrás, que o último dos debates aconteceu aqui no versículo 40. O versículo 40 diz que a partir daí, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Todos os seus inimigos agora foram silenciados. O Senhor Jesus não vai mais debater com os seus inimigos daqui em diante. Mas nesse momento, então, quando os seus inimigos são silenciados, ninguém mais tem coragem de fazer qualquer pergunta ao Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem lança um debate. É o Senhor Jesus agora quem propõe uma argumentação. E aí o Senhor Jesus, ele vai e diz, na presença daquela multidão que estava ensinando, mas ele endereça a sua pergunta certamente aos líderes religiosos, aos mestres da lei ou escribas, e ele diz o seguinte: como que vocês dizem que o Cristo, o Messias prometido, é filho de Davi? O Senhor Jesus aqui, ele está combatendo um entendimento errado a respeito do Messias por parte daqueles mestres da lei. O Senhor Jesus, ele está falando: como que vocês dizem, que pensamento é esse de que o Cristo é o filho de Davi? É claro que o Cristo, ele seria descendente de Davi, nesse sentido ele seria filho de Davi. Mas o pensamento desses religiosos é que pelo Senhor Jesus ser filho de Davi, ele seria menor do que Davi. E aí o Senhor Jesus, ele cita o Salmo 110, versículo 1, quando ele diz: o próprio Davi afirma, ele testemunha no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Yahvé disse ao meu Senhor Adonai. O Senhor Yahvé disse ao meu Adonai: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E a conclusão do Senhor Jesus: portanto, Davi o chama Senhor. Então como é que ele pode ser o seu filho? E aí o Senhor Jesus, então, ele está pregando o Evangelho, mexendo com esse tipo de convicção errada desses religiosos, e ele vai demonstrar que essa convicção, na verdade, é fruto de um orgulho do coração deles. Eles olhavam o grandioso rei Davi, e de fato, se você conversar com um judeu, até os dias de hoje, Davi, ele é o grande rei de Israel, o maior rei de Israel. O protótipo do que seria um rei justo, um rei íntegro, o maior dos reis. E de fato ele foi um grande rei. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é que mesmo esse grandioso rei, poderoso rei, sendo profeta no Salmo 110, ele viu o Messias, ele viu o seu descendente, o seu filho, ele viu o Senhor Jesus. E ele está falando que o grandioso rei Davi, ele chamou o seu filho, o seu descendente, o Senhor Jesus, ele fala: ele é o meu Senhor.
Ele é o meu Adonai. O próprio Deus, Yahvé, decretou para o meu Adonai: senta-te à minha direita. Lugar de trono, lugar de autoridade, lugar de domínio, domínio soberano, reino de Deus, senta-te à minha direita. Como que numa postura de corregente, o reino foi entregue a ele. E todos os seus inimigos serão subjugados, serão colocados, humilhados, como que debaixo dos seus pés. E o Senhor Jesus está dizendo então que o próprio Davi, o grandioso rei Davi, com toda a sua autoridade, com toda a sua coroa, com todo o seu esplendor, ele disse: diante deste rei, diante deste Messias, diante deste Cristo, eu preciso me humilhar. Eu não posso me exaltar. Ele é meu filho. Ele é meu descendente. Ele não tem nada a ver comigo. Eu me sujeito aos pés dele. Ele é meu Senhor. Ou seja, essa pergunta do Senhor Jesus aqui para os mestres da lei não é uma pergunta sem propósito. O Senhor Jesus está tocando no âmago do problema desses religiosos. E o problema desses religiosos é que eles não foram capazes de se humilhar diante do Messias como o próprio Davi foi. Davi se humilhou. Nós podemos imaginar nos evangelhos, por exemplo, a dificuldade no coração de Maria, a mãe do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, de fato, uma mulher bem-aventurada. De fato, nenhuma mulher jamais teve tamanha honra de carregar no seu ventre o Filho de Deus, o Salvador, amamentar o Salvador. Mas a Bíblia diz, lá em João 2, que naquele casamento em Caná da Galileia, quando acaba o vinho, e Maria vai falar com o Senhor Jesus: olha, acabou o vinho. O Senhor Jesus diz a ela: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Entre mim e ti existe um abismo. Entre mim e ti existe uma diferença intransponível. E é necessário se humilhar diante da presença do Senhor Jesus. Ele é maior do que todos. Este era o problema desses religiosos. Eles não queriam um Messias maior do que eles. Eles eram a nata de Israel. E eles gostavam desta posição elevada. Eles se orgulhavam disso. Eles estavam dispostos até a honrar o Senhor Jesus. O Evangelho fala disso, o Evangelho de Lucas. Quantas vezes os fariseus, eles convidavam o Senhor Jesus para banquetes chiques. E eles davam para o Senhor Jesus aquele lugar de honra nas mesas. Eles estavam dispostos a honrar o Senhor Jesus, mas eles queriam um Jesus no mesmo patamar. Senhor Jesus, o Senhor é mestre, o Senhor diz a respeito de si mesmo que é o Messias, mas nós também somos mestres. Certamente nós estamos em primeiro na fila. Então eles queriam um Senhor Jesus semelhante a eles. E é isso que o Senhor Jesus diz: isso não é possível. Porque o Evangelho, ele apresenta Cristo, somente a Cristo. E ele exalta Cristo, somente a Cristo. E por causa disso, o Evangelho humilha toda a carne.
todo homem, todo ser humano. Algumas vezes evangelizando, e eu aprendi esse método em alguns projetos missionários que eu praticava antes de ir para o seminário. E esse método particularmente era muito interessante. Quando você falava com uma pessoa, e foi nos ensinado, eu fiz isso várias vezes, e você falava: pois não, muito prazer, qual o seu nome? Me permita te fazer uma pergunta. Se você morrer agora, e você agora está diante da porta do céu, e a presença do Deus Todo-Poderoso na sua frente, e o Senhor Deus pergunta para você: fulano, por que eu devo permitir que você entre por esse portão? Uma pergunta muito interessante. E que, se respondermos com toda sinceridade, ela reflete o estado das nossas almas. E ela reflete se de fato o nosso coração já foi ferido pelo Evangelho. Se o orgulho do nosso coração já foi ferido pelo Evangelho. Porque nós sabemos o tipo de resposta: eu sou uma pessoa legal, eu pago minhas contas, nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, sempre busco o bem, eu ajudo as pessoas quando tenho oportunidade. Mas o Evangelho diz: a única resposta capaz de te fazer entrar por esse portão é uma só: Cristo. Cristo. Porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por que você pode entrar por esse portão? Eu não posso. Eu sei que eu jamais poderia. Mas por Cristo. Porque Ele pode. Porque Ele venceu em meu lugar. Porque Ele venceu em meu favor. Isso é o Evangelho. É tudo a respeito de Cristo e somente Cristo. E isso é um golpe no nosso orgulho, mas eu achei que eu tinha alguma suficiência em mim mesmo, e o Evangelho vem e acaba com essa ilusão, com essa autossuficiência, e eu achei que verdadeiramente eu tinha algum valor em mim mesmo, e o nosso orgulho, a raiz do nosso orgulho, nos faz pensar dessa maneira, mas eu achei que eu poderia fazer algo, e o Evangelho vem dizer: é tudo por causa de Cristo, se resume a Cristo. Creia em Cristo e você será salvo, eternamente salvo. Rejeite a Cristo e você será eternamente condenado. Tudo se resume a Cristo. Na semana passada, eu tive um mal-estar na minha saúde, meu rosto começou a formigar, e minha língua começou a ficar dormente, e daqui a pouco eu olhei no espelho, minha boca estava um pouco torta. Eu não sei se eu sou muito desesperado, mas na hora você já pensa num AVC, não é isso? Eu, por exemplo, pelo menos fui assim. E aí fui para o hospital. E enquanto eu estou ali no hospital, esperando chamar a minha senha, eu comecei a orar: Senhor, eu estou preparado para isso? E o meu coração começou a me acusar. Senhor, eu creio realmente no meu Salvador? Eu ainda vejo em mim
tanto amor às coisas deste mundo? Eu ainda vejo em mim tanto apego a vaidades? Será que eu estou pronto para passar por isso? E enquanto eu orava, aguardando me chamar naquela senha, o Espírito Santo ministrou ao meu coração de maneira muito forte. Eu me lembrei de uma maneira explosiva aquele versículo de Romanos, no capítulo 9, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus executar a sua misericórdia. E ali eu descansei. É Cristo. E ponto. E se o Evangelho tocou o nosso coração dessa maneira, e se verdadeiramente nós alcançamos essa paz, quem somos nós para nos orgulhar? Quem somos nós para ainda achar que somos alguma coisa? É Cristo, e somente Cristo. Creia em Cristo e você estará seguro. Creia em Cristo e você estará eternamente salvo. A sua vida totalmente nas mãos dele. É isso que o Senhor Jesus está falando, mas o nosso orgulho não. O orgulho carnal, pecaminoso, caído, ele se apega a si mesmo, ele quer encontrar em si virtudes, autossuficiência, prepotência, mérito. E, se for assim, não há lugar para Cristo. Mas o coração que verdadeiramente se entregou ao Evangelho, ele já deu o primeiro passo. Ele já começou a progredir, porque ele entendeu, Senhor, não depende de mim. Se dependesse, eu estaria perdido e condenado. Não depende de mim. É Cristo. É tudo por Cristo. E é somente Cristo. O Evangelho exalta Cristo e humilha todo ser humano. O primeiro passo para a humildade é o Evangelho. Mas o segundo passo neste progresso é a busca pela glória de Deus. E de fato esse é o primeiro fruto do Evangelho. É quando nós deixamos de ser pessoas tão centradas em nós mesmos e constantemente olhando sempre nós mesmos em primeiro lugar e buscando os nossos próprios benefícios, a nossa própria fama, a nossa própria glória, a nossa própria exaltação, e finalmente nós vemos dentro de nós uma outra inclinação, uma outra vontade de não buscar a minha fama, a minha exaltação, a minha glória, mas a glória de Deus, a exaltação de Deus. Mas o coração que não foi tocado pelo Evangelho, ele não consegue, pelo contrário, ele está sempre roubando a glória de Deus e trazendo para si mesmo. E aqui nós vemos que é isso que o Senhor Jesus está falando a respeito desses homens. Então o Senhor Jesus faz essa pergunta, possivelmente ninguém responde mais nada. E aí o Senhor Jesus, então, ele chama, enquanto todo o povo está ouvindo, e aqui todo o povo certamente inclui os inimigos do Senhor Jesus, esses religiosos. E aí, enquanto todos estavam ouvindo, na presença deles, o Senhor Jesus, de maneira corajosa, de maneira ousada, ele dirige aos seus discípulos um ensino. E o seu ensino é: cuidado, protejam-se dos mestres da lei. O caráter deles, a influência deles, vai fazer muito mal na vida de vocês. Por quê? Porque eles são orgulhosos. Aqui diz que eles fazem questão de andar com roupas especiais. E aí, olha essa tradução. Eles gostam muito de receber as saudações. Gostam muito. Aqui o Senhor Jesus está falando, este é o desejo do coração deles. Este é o amor do coração deles. Então esses mestres da lei,
que tinham aquelas roupas distintas às suas indumentárias. A maioria desses escribas eram justamente os fariseus. Então eles gostavam de ser distintos do restante do povo, especiais, uma roupa especial. E quando eles passavam pelas praças, eles desejavam a popularidade, as reverências, as saudações. Quando se sentavam, quando iam adorar o Senhor nas sinagogas, os primeiros lugares tinham que ser deles, os lugares seletos, os lugares especiais, eram para eles, com toda aquela pompa, com todo aquele comportamento. Os banquetes, eles sempre gostavam, eles precisavam estar nos primeiros lugares, nos lugares centrais, nos lugares de destaque. E o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: protejam-se disso. Não se deixem contaminar por isso. Esse ego inflado, esse desejo por ostentação, isso é o que bate no coração deles. Isso é o que eles gostam muito. Isso é o que eles amam. E aí o Senhor Jesus, na presença daqueles religiosos, o Senhor Jesus está falando: veja, toda essa sua religião, esse aparente amor a Deus, na verdade é só um meio para conseguir o que eles verdadeiramente amam. O que eles amam? A ostentação. Eles não amam a Deus. Deus não é o fim da sua religião. Deus é só um instrumento, é só um meio para que eles verdadeiramente consigam aquilo que eles amam de verdade. A sua popularidade, o seu ego inflado, a sua evidência. O Evangelho de Lucas fala dos pequeninos. Eu sempre ouvi a respeito dos pequeninos, e eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu só fui entender quem são os pequeninos quando eu estudei profundamente o Evangelho de Lucas, que eu tenho pregado aqui para os jovens. O Senhor Jesus sempre falou, se você der um copo de água a um pequenino, você não vai perder sua recompensa. E fala: cada vez que você visitou um pequenino na prisão, você fez a mim. Quem são os pequeninos? E aí nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, quando o Senhor Jesus ele dá autoridade aos seus apóstolos, e ele os envia de 2 a 2, para passarem por cada cidade onde o Senhor Jesus iria viajar depois. E o Senhor Jesus os dá autoridade para executar curas, para expulsar demônios, a ponto de dizer que a fama desses discípulos se espalha por todo Israel, e chega no palácio de Herodes, e Herodes fala: o que é isso? Será que é João Batista que ressuscitou? Será que é Elias que ressuscitou? O que está acontecendo? E esses discípulos estão verdadeiramente famosos. E no capítulo 9, Jesus já decidiu: eu estou indo para Jerusalém. Mas quando Jesus está indo para Jerusalém, tem uma multidão seguindo o Senhor Jesus. E todo mundo está achando que Jerusalém vai ser festa. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele está indo para Jerusalém, ele vai se assentar no trono, ele já mostrou que basta uma palavra, ele joga fogo do céu, ele mata esses romanos, nós vamos reinar novamente em nosso território, e o Senhor Jesus está extremamente popular. E os discípulos estão seguindo o Senhor Jesus naquela festa, os discípulos estão famosos, eles fazem parte daquele grupo seleto que acompanha o Senhor Jesus. E no meio disso tudo, o Senhor Jesus diz para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, mas lá ele será entregue nas mãos dos pecadores, ele será morto. Mas a Bíblia diz que isso estava encoberto, os discípulos não entenderam nada. Eles estavam extremamente eufóricos, achando que a vitória seria certa. Jerusalém vai ser a nossa vitória, Israel vai reinar novamente. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi. E os discípulos estão tão eufóricos, que lá em Lucas 9 diz que começa a ter uma discussão entre eles. Quem é o maior? Quem é o maior? Tudo bem,
Jesus é o maior. Mas abaixo de Jesus, quem é o maior? E aí o Senhor Jesus pega uma criança, coloca do seu lado, e aí ele diz: quem recebe um pequenino como esse, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. Porque aquele dentre vós, que for o menor, esse verdadeiramente será o maior. Meus irmãos, quem é o pequenino? Somos eu e você. Mas o Senhor Jesus está alertando os seus discípulos: cuidado, não deixem esse orgulho mundano tomar o coração de vocês. Vocês de fato estão muito famosos. Se tivesse cada um ali um perfil no Instagram, seriam milhares de seguidores. Vocês estão lançando tendências. Todo mundo quer estar perto de vocês. Cada vez mais existem pessoas querendo bajular vocês, como existiam ao lado do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está falando: cuidado. Vocês já viram uma criança? Olha para essa criança. Você sabe o que uma criança é? Insignificante. O que uma criança sabe a respeito das influências do mundo, dos acordos, da fama, do networking? A criança está alheia a isso tudo. Eu estou fora disso. Criança, a mentalidade da criança não raciocina nesses termos. O Senhor Jesus aponta para a criança: você quer ganhar a glória do mundo? Você quer a fama do mundo? Você quer a popularidade do mundo? Então se prepare, porque você vai perder a glória de Cristo. A glória desse mundo é concorrente contra a glória de Cristo. Qual é a sua fama? Qual é a sua popularidade? A respeito de que eu e você somos reconhecidos? É pelo sucesso segundo o mundo? É porque eu realmente desfruto das melhores experiências e eu alcanço invejosos? A glória deste mundo é concorrente contra a glória de Cristo. O Senhor Jesus fala: sejam pequeninos. Não se apeguem a isso. Cuidado com essa tentação mundana de orgulho. Mas isso fala ao nosso coração, irmãos. Como nós desejamos os holofotes. Como nós desejamos estar em evidência. Como enche o nosso coração, assim como esses mestres da lei estão falando bem de mim. Eu estou sendo reconhecido. Quanto valor eu tenho em mim mesmo. O Senhor Jesus fala: fujam disso. Porque Deus escolheu as coisas pobres, fracas, desprezíveis e loucas deste mundo para envergonhar as coisas sábias e poderosas deste mundo. O nosso desejo não deve ser buscar a nossa fama, a nossa glória, a nossa exaltação, porque se for, perderemos a fama, a glória, a exaltação, o testemunho de Cristo sobre nós. Porque a glória deste mundo, ela é contrária à glória de Cristo. Se ganharmos a glória deste mundo, perderemos a glória de Cristo. Mas por último, o último passo, nesse progresso para a humildade, é a misericórdia.
ainda que dificilmente talvez nós consigamos mascarar uma falsa humildade, dizendo, olha, eu creio no Evangelho. Nós podemos, até com dificuldade, mascarar, olha, eu busco a glória de Deus. Mas aqui, quando se trata de misericórdia, dificilmente nós podemos mascarar. Talvez essa seja a grande manifestação de um coração humilde. Um coração disposto à misericórdia. Por isso que não é em vão que o Senhor Jesus traz essa informação aqui. Ele descreve esses escribas, esses mestres da lei, como orgulhosos, mas agora ele diz que eles são pessoas extremamente gananciosas, incapazes de exercer misericórdia. Diz que esses homens, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com o maior rigor. Cuidem-se deles, porque o tipo de castigo que espera, que aguarda esses homens, é o pior possível no inferno. Então, cuidado, não sejam manchados com esse tipo de comportamento, com esse tipo de influência danosa. E aí diz que eles devoram as viúvas. As viúvas, mais do que uma condição, um estado civil, nos tempos do Senhor Jesus, era realmente uma condição social de muita pobreza. Eram as mulheres desassistidas. E aqui diz que esses escribas devoravam as casas das viúvas. Existem duas hipóteses para isso aqui. Possivelmente esses homens eram os interventores dos testamentos das viúvas, mulheres iletradas, e ali, na hora de assumir a herança, eles pegavam parte da herança da viúva, como desculpa, olha, isso aqui é uma oferta para o templo e tal. E aí eles roubavam das viúvas. E, para disfarçar, fazem orações, aparência de piedade. Uma outra possibilidade é que esses homens, e eu acho que isso mostra um comportamento ainda mais mesquinho, com aparência de piedade, eles iam visitar as casas das viúvas. E essas viúvas que já eram mulheres pobres, que já tinham pouco o que comer, eles se prolongavam naquelas visitas para comer a comida das viúvas, e como pretexto, eles faziam longas orações e iam prolongando as suas visitas nas casas dessas viúvas. Ou seja, de qualquer maneira, o que está mostrando são pessoas tão presas em si mesmas, tão escravizadas no amor por si mesmas, que eram incapazes de exercer misericórdia com as pessoas mais necessitadas de misericórdia. E isso é orgulho. Orgulho que também nos aprisiona. Orgulho que também nos pega. Porque quantas vezes nós negligenciamos a nossa obrigação de exercer misericórdia, com os mais variados pretextos. Na igreja, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é difícil. Todo mundo é difícil, menos eu. Eu não sou tóxico. Então essa pessoa é ele lá e eu cá. Não quero relacionamento. Da minha parte, não espere misericórdia. Da minha parte, espere julgamento e distância. Porque eu sou como esses escribas aqui. Quando eu lido com relacionamentos, eu estou interessado nos benefícios que eu posso obter, mesmo que seja uma viúva. E eu me aproximo daquelas pessoas, então, que me fazem bem, que me trazem bem-estar, que me trazem benefícios. Quando não traz, olha, é tóxico. Sendo capaz de levantar as mãos para adorar ao Senhor, tomar da ceia do Senhor, manifestação da nossa comunhão com Cristo, uns com os outros.
com um coração cheio de orgulho, rivalidade, divisão. Nos relacionamentos, somos devedores da misericórdia, porque foi essa misericórdia que nos alcançou. Meus irmãos, finalmente, o Evangelho produz humildade. Se é o verdadeiro Evangelho, precisa produzir humildade. É o Evangelho que fere o nosso coração, que nos tira de toda a ilusão de autossuficiência, de prepotência, de arrogância, e que nos coloca de joelhos diante de Cristo, e é somente Cristo. É o Evangelho que nos torna capazes de amar o Senhor, o nosso Deus, acima de todas as coisas, de não viver para a nossa própria glória, para a nossa exaltação, para a nossa fama, mas para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. E que nos torna capazes de amarmos o nosso próximo, de exercermos misericórdia. Misericórdia com aqueles que aos nossos olhos não merecem, porque nós também não merecemos. E na verdade, o amor verdadeiro, o amor sacrificial, ele é demonstrado quando não existe benefício em troca. O Senhor Jesus falou: quando você der um banquete, convida os aleijados. Convida aquele que não pode te retribuir. Se no meu círculo de relacionamento eu só aceito aquele que me retribui com benefícios, isso não é amor, isso não é misericórdia. Mas se é o verdadeiro Evangelho, ele nos ensina a misericórdia. O verdadeiro Evangelho, ele produz misericórdia. Vamos orar? Feche seus olhos. Grandioso Deus, diante da Tua presença, Pai, e diante da Tua palavra, o nosso clamor é que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine a responder com fé. Que seja o Senhor mesmo, ó Pai, a convencer, a tratar, a transformar o nosso coração, porque o Senhor conhece de longe os orgulhosos, mas aos humildes o Senhor derrama a sua graça. Produz em nós, Senhor, um coração humilde, um caráter humilde diante da Tua presença. Pela firme convicção, ó Deus, de que se nós estamos de pé diante da Tua presença, é por Tua graça. Nós não temos a que nos apegar, nós não temos em que nos orgulhar, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a cada vez mais buscar a Tua glória, a Tua exaltação, e a vivermos, ó Deus, conforme o Teu caráter, em misericórdia, em direção ao nosso próximo, os nossos irmãos, a nossa família, pelo poder do Teu Evangelho, que cresçamos cada vez mais na humildade do Teu Filho. No nome dEle oramos. Amém.